Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, começa o vídeo aqui falando sobre mais um recorde que o Bitcoin bateu nesse final de semana, que corresponde ali ao hash rate, ao poder de mineração que deixa ali a rede mais segura e consequentemente as transações ali dentro da rede acabaram disparando as taxas de transferência. Vou falar também sobre a queda no patrimônio de Warren Buffett, um grande investidor, na verdade, do mercado financeiro tradicional e grande crítico com relação ao Bitcoin. E em 2018 ele tinha criticado o Bitcoin, né? Falou que o Bitcoin seria ali meio que um jogo e não como um tipo de investimento viável a longo prazo, e acabou perdendo 50 bilhões. E vou falar também da perda de uma grande baleia de BTC, que acabou perdendo ali em um mês cerca de 20 milhões de dólares. Então já viu que esse vídeo está muito informativo. Fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos, para se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com a geral inteira, com o máximo de pessoas que você puder. E além disso também dá um like nesse vídeo. Caso você queira receber notificação dos próximos vídeos, tirar aquela dúvida ou até mesmo trocar uma ideia, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado, vamos falar primeiramente ali sobre esse recorde que é muito importante, que foi batido pelo Bitcoin nesse final de semana e é meio que correlato com o BTC. Afinal, o que significaria esse tipo de hash rate, o poder de mineração? Assim, de forma bem resumida para vocês, eu poderia dizer que o poder de mineração é o poder ali das máquinas somadas, né, que realizam a mineração do Bitcoin e tornam a rede mais segura. Afinal, Bitcoin não possui nenhum tipo de intermediador ou qualquer tipo de empresa que esteja ali meio que controlando, digamos assim, as atividades realizadas ali dentro do sistema. Então, necessita do poder computacional desses mineradores. Qualquer um pode ser um minerador, basta posicionar, né, apontar ali sua máquina para a rede e até acaba ajudando ali a rede a ficar mais segura e também meio que desobstruindo caso haja ali grandes transações na rede e consequentemente acaba fazendo com que a taxa seja barateada. Afinal, vai ter mais mineradores da rede concorrendo pelo prêmio no desbloqueio ali de determinado bloco de transações. Mas esse tipo de poder computacional, né, esse tipo de poder computacional que é emprestado à rede, acabou disparando consequência ali daquela alta do Bitcoin, né? O Bitcoin nos últimos dias veio subindo bastante e consequentemente também com mais pessoas realizando ali transações dentro da rede, né, com o volume aumentando, as taxas de mineração também acabaram subindo, tá? Então imagina se não houvesse o aumento também desse poder computacional, o aumento do hash rate. Então as taxas aí disparariam bem mais. É só você observar o que aconteceu. Para quem viveu a época se lembra, lá no final de 2017, início de 2018, nesse gráfico aqui você pode observar que as transações aumentaram bastante, né? O volume de negociação aumentaram bastante e consequentemente o preço acabou subindo. Olha só essa curva de ascensão e claro, o hash rate, né, que é representado por essa linha laranja aqui, não subiu na mesma proporção. Isso acabou gerando ali altas taxas caríssimas, mas como você pode observar, o hash rate aumentou a tal ponto que bateu o recorde histórico do BTC, até acima daquela época de 2017, né, final de 2016 início de 18, quando o Bitcoin bateu ali o seu pico histórico no preço, tá? Não confunda, uma coisa é poder de mineração, é o hash rate que é representado pela linha laranja, outra coisa é o preço. O que bateu o recorde nesse final de semana foi o poder de mineração, deixando assim a rede mais segura. E esse tipo de aumento, né, não se justifica somente pela alta do preço que se deu nos últimos dias, não. Claro que isso também é levado em consideração, mas outro fator bem importante é o halving, que está muito próximo de acontecer. Em menos de 10 dias vai acontecer ali esse tipo de processo que vai reduzir pela metade a emissão ali dos bitcoins. E claro, né, as pessoas querem aproveitar essa oportunidade e estão ali colocando suas máquinas para minerarem. E a gente já espera uma certa redução nesse poder de mineração, né? Isso também vai ter um impacto no preço da criptomoeda, afinal a rede vai ficar menos segura, então a gente espera ali, né, uma certa redução do preço
pós-halving. Inclusive, tá, esse tipo de suspeita está sendo confirmada ali pelas faixas que o Bitcoin está testando e retraindo. Primeiramente, tem uma faixa de resistência ali próximo dos $9.000, né, entre 9.000 e 9.050 dólares, e logo acima tem a faixa dos 9.400, que essa resistência assim tá muito difícil de bater, o preço vai, bate e retrai e não está conseguindo romper essa região. Inclusive o Bitcoin de ontem para hoje deu uma queda ali de quase 3%, mas isso é completamente normal. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre Warren Buffett, que em 2018, também durante o ano de 2019, passou ali criticando muito o Bitcoin. Eu já até fiz vídeos mais exaltados com relação ao Buffett, né? Eu meio que tentava desqualificar ele. Claro que naquele momento estava bem exaltado, estava agindo com a emoção, mas sendo bem racional, de fato é inegável que o cara tem um grande mérito. Esse cara aqui é o maior investidor do mundo, tá? De fato ele tem grande experiência, isso aí é inegável. Não sei se esse tipo de birra dele com relação ao Bitcoin, se é algo completamente emotivo, que eu duvido muito, tá? Eu acho que pode ser algum tipo de... que ele veja o Bitcoin como algum tipo de ameaça aos negócios dele, ou então que ele não conheça de fato o Bitcoin e esteja falando sobre um ativo que ele não conhece, que ele não sabe, tá? Então seriam ali as duas teses que eu levanto atualmente. Porém, mesmo com o Buffett criticando o Bitcoin durante os últimos 2 anos, o BTC, ali de meados, né, de 2018 para cá, subiu bastante. Então, quem detivesse, né, investimento, quem tivesse comprado o Bitcoin naquela época, mesmo não tendo ali dividendos, mesmo não tendo ali o lucro, né, que tais empresas no mercado financeiro tradicional poderia gerar, as pessoas tiveram lucro com a valorização do BTC. Já, diferentemente das ações que caíram bastante, teve ali até um certo repique, né, um pequeno repique, mas a gente não está vendo esse tipo de continuidade dessa alta no longo prazo. Talvez seja o repique, não o suspiro da morte, e altas e baixas mais fortes podem ser vistas ali com relação ao mercado financeiro tradicional. E não à toa que o próprio Buffett, embora tenha perdido 50 bilhões de reais, que não é pouca coisa, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, esse valor corresponde a cerca de uns 280 bilhões de reais. Isso aí é quase o PIB de Brasília em um ano, tá? O cara perdeu em 1 ou 2 meses o que Brasília, tá? O que Brasília, que é a terceira cidade mais cara do país, com aquela alta casta do funcionalismo público, uma cidade que é caríssima, produz em um ano. Então, não foi pouca coisa. Mas claro, mesmo assim, ele é, como já falei, uma pessoa muito experiente nos investimentos, e ele não passaria por essa crise sem ter ali o seu pé de meia. O cara continua ainda com 136 bi, mas assim, só fazendo uma proporção aqui, fazendo um tipo de analogia. Vamos dizer que você detivesse ali na sua conta R$1 milhão, que aqui no Brasil poucas pessoas têm. Embora o real tenha desvalorizado bastante, não é todo mundo que tem R$1 milhão na conta. Se você perdesse ali cerca de R$400 mil, você, claro que ficaria muito impactado com tal perda. Não é uma perda baixa, tá? O que eu quero ressaltar com esse tipo de notícia aqui, né, a minha afirmação é o seguinte, que se o Buffett, ao invés de criticar o Bitcoin, tivesse diversificado a carteira dele, né, tivesse colocado o seu dinheiro em ações, tivesse colocado ali parte do dinheiro que ele tinha separado para investir em algumas criptomoedas, ou seja, diversificasse ao máximo o seu portfólio de investimentos, essa perda seria menor. Tá? Não estou dizendo que o velhinho aqui está acabado, que está pobre, não. Pelo contrário, ele é, como falei, um grande gênio dos investimentos, mas eu vejo ali que ele poderia perder menos se ele não tivesse uma visão tão antagônica com relação ao Bitcoin e outras criptos. E é o que eu sempre falo aqui, eu sou aqui defensor do Bitcoin, mas eu não digo para você mergulhar de cabeça no BTC, não digo para você colocar tudo em Bitcoin, tá? Você coloca uma parte em Bitcoin, você separa, destina outra parte para outras criptomoedas, separa ali um certo investimento para colocar em ouro, você diversifica ao máximo, até em dólar eu acho que você deve colocar uma pequena quantia, porque com uma diversificação muito grande, você acaba reduzindo perdas. Então, se um ativo ele cai, você compensa, né, aquela perda com a valorização de outros ativos. E é para isso que serve a diversificação do seu portfólio. Tá? E nesse caso aqui, não seria diferente. Mas, justamente falando sobre perdas, agora vamos falar da perda do lado contrário, né, de uma grande baleia do Bitcoin, de um grande investidor que perdeu 20 milhões de dólares, que segundo a previsão dele, ele estava prevendo ali que o Bitcoin iria cair ao invés de subir como se deu atualmente. E eu vou falar o porquê, sob minha ótica, sob meu ponto de vista,
o porquê ele errou, tá, ao classificar o Bitcoin como uma perda no curto prazo. E assim, sendo assim já bem direto, eu creio que ele tenha errado justamente por analisar alguns fundamentos e também analisar somente ali a parte psicológica, né, dos traders, apenas analisando ali a forma de pensar de grandes investidores, sem analisar ali o gráfico, né, sem analisar o mercado em si. Eu vejo que isso é um erro de grandes traders que têm até sucesso, né, que têm ali grandes lucros e acabam se perdendo nesse tipo de avaliação, achando que, não, vou analisar aqui quantas baleias aqui compraram, quanto foi a movimentação, quanto foi o volume, apenas tentando ali analisar o psicológico dos investidores. Esse cara, ele operava ali na Bitfinex e ele teve até um lucro de 30 milhões, então, digamos assim, isso no mês passado. Então, ele ainda está ali no superávit, mas se ele continuar, né, com essa perspectiva de analisar somente ali a parte mais psicológica, ele vai continuar tendo perdas. Tá claro que ele vai ter lucro uma hora ou outra, mas ele vai continuar colecionando perdas que ele poderia evitar fazendo ali a confluência de análises técnicas com análise ali do psicológico dos traders para reduzir cada vez mais as suas perdas, os seus danos no mercado. Aí ele continua dizendo que o Bitcoin pode ser que venha a rever ali os preços de $7 mil, principalmente depois do halving, que o halving já estaria precificado. E assim, sendo sincero com vocês, como eu já falei no início desse vídeo, de fato há uma grande possibilidade do BTC cair ali para essa faixa dos 7 mil. Tá? Eu de fato estou passando a acreditar com uma maior possibilidade dessa situação acontecer. Mas quando se trata ali de Bitcoin, nada é 100% garantido. Você também tem que ajustar o seu gerenciamento, né, ajustar as suas análises, porque o que eu vejo ali são muitos traders que veem não somente Bitcoin, mas qualquer tipo de ativo no mercado como se fosse uma foto, né, como se fosse um frame. E não é bem assim que funciona. Ativos, né, como no caso das criptomoedas, que são bem voláteis, são ali um tipo de filme em time-lapse. Acaba sendo muito dinâmico, muda ali a todo segundo e você tem que fazer ajustes, você tem que se adaptar aos movimentos de mercado para que você não sofra ali grandes baixas. Então é o que eu falo, tá? No caso do Buffett, o cara ele poderia colocar ali uma quantia pequena, ele poderia começar com quantia pequena para se adaptar, para validar a estratégia dele, né? Validar a forma de negociar dele com relação às cripto. Então você não vai entrar de cabeça, você não coloca 100% do que você tem para investir em cripto. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Coloca ali o quanto você pode colocar que aquela perda tal não te faça falta em qualquer tempo. Tem também o tipo de estratégia, né, tem um tipo de gerenciamento que as pessoas, para diluir as perdas, acabam colocando ali, fazendo injeções de quantias baixas, caso ela não confie em análises diariamente. Então, quem colocou ali cerca de $1 desde o início do Bitcoin, hoje está milionário, está multimilionário. Então, as pessoas que colocam ali baixas quantias, no dia de alta ela tem ali o ganho, nos dias de perda ela perde, mas o ganho acaba compensando os dias de baixa, porque no longo prazo o Bitcoin tem uma tendência de alta, tá? No longo prazo quase todos os ativos têm tendência de alta e as altas acabam superando as baixas. Pois é, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.